Maravilha. Então, para terminar, e agora sim, vamos terminar de Flamengo para Flamengo. Aí a gente vai falar sobre a política, porque tem coisas que envolvem também o Flamengo na política, que ele tá fazendo, tá defendendo alguns pontos de vista, mas a gente vai parar de falar efetivamente de Flamengo, tá? Eu fiquei sabendo depois, né, que houve, assim, na verdade não é isso. Todo dirigente do Flamengo tem as suas, tem pessoas que são críticas a ele, né? Por exemplo, todo presidente, na verdade, todo mundo público dentro do Flamengo tem. Só não tem quem é o rapaz que abre e fecha ali o portão, o Natural. segurança. É natural. Na sua época, você tinha algumas pessoas da imprensa que te batiam, algumas críticas, né, construtivas ou não, e outras mais pesadas. Eu não vou falar de nomes, e você não precisa falar de nomes se você não quiser, mas como é que você lidou com isso, né, quando talvez na sua visão não tenha sido correta alguma crítica, como é que você lidou com isso? E como você lida hoje em dia pensando que isso talvez tenha te atrapalhado no seu trabalho? Não atrapalhou em nada. Isso é absolutamente normal que você tenha críticas, né, vindo de pessoas de dentro do clube ou de fora do clube. A minha relação, hoje eu fazendo um retrospecto, minha relação com a imprensa esportiva foi a melhor possível. Tá? Eu acho que 99% das pessoas, dos jornalistas esportivos que lidaram comigo, merecem todo o meu respeito, minha admiração. Vários eu acompanho até hoje, leio o que eles escrevem, né? E acompanho também quando eles participam Sim. de programas. Eu sou um admirador cada vez mais um admirador do jornalismo esportivo brasileiro. Outro dia até falei num outro programa parecido com esse aqui que eu fui, que eu acho que as duas posições que mais evoluíram no futebol brasileiro foram a de goleiro e a de jornalista esportivo. Porque o que é natural, porque o jornalista esportivo, quando eu era garoto, quando eu era adolescente, ele não tinha elementos para comentar que tem hoje. Você Sim. tinha pessoas fantásticas, né, naquela época, Armando Nogueira, Nelson Rodrigues, Zé Maria Escassa, né, e João Mário Saldanha, Filho. Mário Filho, Aham. mas eram pessoas que, por mais talento que tivessem, né, para escrever e até, eles não tinham aquela gama de informações que o jornalista esportivo e o público tem hoje. Aham. Né? Hoje em dia você liga a televisão todo dia, você vê o campeonato inglês, o campeonato alemão, o francês, né? Você tem acesso a todos os jogos que você quiser. Né? E os jogos aqui, você tem várias câmeras, você tem todos os detalhes, você tem VAR, você tem um monte de coisas que você não tinha na época. Na época você tinha, para você comentar um jogo de futebol, ou você tinha que ir ao Maracanã para ver, Sim. ou Morumbi, ou o estádio que fosse, ou quem não fosse ao Maracanã, no máximo ele conseguia um videotape com uma câmera só, né, que ia passar em preto e branco lá no final do dia, e era uma vez só e um abraço. Né? Ou então ia ver os gols do Fantástico. Sim. Né? E gol do Comentarista Fantástico. de gol do Fantástico. E tinha muito isso. Ou então você ouvia no rádio. Aham. Eu, quando não podia ir ao Maracanã, eu ouvia o jogo no rádio. Né? É aquela coisa, você vê o jogo ouvindo a Rádio Globo, né? Como se você estivesse à beira do gramado. Né? Você não é dessa época e tal, mas... Não, mas eu acompanhei muito jogo pelo Então, rádio. né, eu ouvia a Rádio Globo, Rádio Tupi, Rádio Nacional e tal, e você tinha, né, você se sentia, porque não tinha outra opção, né? Era isso ou nada. Sim. Né? Então eu chegava no dia seguinte no colégio, na faculdade, né, comentando todos os jogos, dando palpite, dizendo quem jogou bem, quem jogou mal, e eu não tinha visto nada. Comentarista. Né? Nem eu, nem os comentaristas. Sim, sim. Viam nada. E eles tinham a obrigação de fazer aquilo. E faziam com muita competência. Aham. Né? O Armando Nogueira, para mim, é um dos maiores escritores da Fantástico. história da literatura brasileira. Fantástico. Né? Eu quase que aprendi a ler lendo a coluna dele no Jornal do Brasil, chamava Na Grande Área. Aham. Né? Era um cara talentosíssimo. Né?
né? Nelson Rodrigues nem se fala, né? E o Nelson Rodrigues, quando você lê a biografia dele, né, que aliás eu recomendo, é um dos maiores livros, né, assim, é um dos meus livros de cabeceira da minha Sim. vida, assim, que é a biografia do Nelson Rodrigues, escrita pelo Rui Castro, chamou Anjo Pornográfico, que ele pega toda a história do Nelson Rodrigues, em todas as áreas de atuação dele, no jornalismo, no teatro, e na literatura, e uma das coisas que o Rui Castro fala é que o Nelson Rodrigues, ele inclusive não enxergava bem. Caramba. Então ele ia para o Maracanã, ele via os jogos e sentia lá, conversava e tudo, mas ele não enxergava bem, ele não tinha... Ele não via o jogo. ele ouvia muito pouco, né? Mas depois, no dia seguinte, você ia ler a crônica dele no Globo, que se chamava... Ele tinha uma crônica todo dia que se chamava A Sombra das Chuteiras Imortais, né? Que ele contava uma história e tal. E na segunda-feira, essa crônica, no mesmo lugar lá no jornal, se chamava Meu Personagem da Semana, em que ele escolhia um personagem do jogo de domingo, do clássico de domingo, e aí dissecava sobre a atuação daquele jogador e por que ele tinha sido escolhido o personagem da semana. Tem uma ótima do Almir, no dia que ele fez um gol de cabeça na lama, né, num jogo Flamengo e Bangu, em 1966, em que ele é o personagem da semana do Nelson Rodrigues, e no domingo anterior o Almir tinha sido expulso por dar uma cabeçada no Oliveira, lateral direito do Fluminense. O Nelson Rodrigues, como era tricolor, desceu o cacete no Almir lá no dia do Fla-Flu, e aí ele começa a crônica do domingo seguinte, dizendo, né, meus amigos, entre o Almir de ontem e o Almir do Fla-Flu, existe um cavo abismo. E aí segue. Né? Mas você vai ver, ele não viu nem o Fla-Flu, nem Contaram para ele. Não, inclusive o lance da cabeçada do Almir, que foi o gol da vitória do Flamengo, muita gente disse que foi mão. E na época não tinha, né? O VT era muito fraco, né? Não dava para você ver direito, né? Era praticamente o mesmo lance, né? Na verdade. Pois o replay. Mas na hora lá do Maracanã, aí eu lembro que ele nessa crônica ele fala, né? Ele pediu o testemunho de um fotógrafo que estava ali atrás do gol, e esse fotógrafo, ele disse o nome lá, não me lembro agora, ele jurou sobre uma Bíblia invisível, que era uma expressão que ele usava sempre, Nelson Rodrigues, né? Então o tal fotógrafo jurou sobre uma Bíblia invisível que tinha sido com a cabeça. Aí ele acreditou. Né? Mas então, Nelson Rodrigues, Armando Nogueira, João Saldanha, né, eram gênios, né, da comunicação, mas não tinham 10% das informações que vocês, né, que o pessoal da crônica esportiva hoje tem. Né? E eles usam, né, os nossos jornalistas de hoje, usam essas informações assim de maneira espetacular, né? Que eu me sinto totalmente contemplado como fã de futebol, né? Quando eu vejo um programa desse, né, tudo dissecado lá, todos os detalhes. Então, eu acho que o jornalismo esportivo evoluiu, né, melhor do que evoluiu o futebol. E isso, quer dizer, me deixa muito feliz, porque eu sou um cliente, entre aspas, né, sou um fã do trabalho deles. E enquanto eu fui presidente do Flamengo, o meu relacionamento com eles, de uma maneira geral, né, 99% foi excelente. Né, eu sinto saudade de algumas conversas que eu tinha, né, quando eu estava lá na beira do campo, né, tenho saudade lá do Vitorino Sherman, que trabalhava na Fox, depois morreu naquele acidente, né, trágico lá da Chapecoense, né, minhas conversas lá com os repórteres de campo, né, com o Eric Faria, com o Cláudio Perrot, com aquela turma ali, e todo o meu relacionamento com eles foi muito bom, aprendi muito com eles, né? Não tem absolutamente nada a reclamar. É claro que exceção vai sempre haver, mas eu prefiro ficar com os 99%. Maravilha. Temos aqui também alguns parceiros, começando pelo curso do Peter Jordan, que é o YouTube sem aparecer.
É um curso de... Para quem quer ganhar dinheiro no YouTube, quer ganhar dinheiro fazendo um canal e tal, fazendo tudo isso que a gente faz aqui. Quando a gente começou a fazer o curso dele aqui, a gente começou a decolar e não parou mais, então eu recomendo. É o primeiro link na descrição. Siga as nossas redes sociais, @barbacast em tudo, menos no Twitter, que é @barbacast1. Também tem o nosso grupo do Telegram, que se eu não me engano é o segundo link daqui da descrição. Então esse é o grupo do Telegram. Desculpa, e para terminar, vou falar para vocês que a gente está com a parceria com a Espaço Rubro Negro. Tem um cupom aqui, cupom Barba, é só Barba, né? Barba 10, né? É só Barba. Para ganhar um desconto lá na loja oficial do Flamengo. Também o link está aqui, espaçorubronegro.com.br, se eu não me engano. E aí, a partir de lá, você usa esse cupom e você vai ganhar um desconto, beleza?